the dream. Eu estou sentindo uma treta! Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olha só, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende aí que horário que você está vendo esse vídeo, né? Começando hoje esse novo quadro aqui do nosso canal, que é um assunto, a ideia é tratar de alguns assuntos assim mais politizados em relação, obviamente, à palavra de Deus, né? E o nome desse quadro é O que é que a Bíblia tem a ver com isso? Então, a ideia é nós tratarmos de alguns assuntos aqui que normalmente não são trazidos à tona num ambiente cristão, ou quando muitas vezes é trazido à tona, acaba sendo regado por ideologias extra-bíblicas. Então, o objetivo é tratar desses assuntos aqui, e hoje, especificamente, o assunto que nós queremos tratar aqui, nada polêmico, né? O que é melhor ou o que é pior, comunismo ou nazismo? Você já deve ter visto esse tipo de discussão por aí, né? Falando a respeito desse assunto. Então, para que a gente possa inserir esse assunto, em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer que esse vídeo ele não tem a pretensão de ser exaustivo nesse tema. Também é necessário a gente pontuar aqui que alguns assuntos relacionados com o tema em si, eles não serão abordados de uma forma detalhada, de uma forma ampla, de uma forma plena aqui, né? Mas apenas uma breve análise e correlação com o assunto que nós vamos tratar. Por exemplo, liberdade, justiça, existência do mal, etc. Né? Então, outra questão fundamental é que, historicamente, os dois movimentos eles estão ligados com resultados extremamente maléficos. Tá? Sendo assim, a ideia não é apontar aqui entre os dois caminhos um caminho melhor, um caminho mais adequado, nada disso. E de forma preliminar também, eu preciso ressaltar aqui que não é também uma discussão entre dualismo esquerda-direita, ou mesmo se o nazismo ele é de esquerda ou de direita. Apesar disso, vale destacar aqui que dizer que o nazismo é de esquerda com base na nomenclatura nacional-socialismo, faço uma comparação aqui, é o mesmo que dizer que o cavalo marinho ele é um equino só porque ele é chamado de cavalo, né? Então, não confunda alhos com bugalhos, né? Então, sendo assim, vamos lá, nós podemos começar a nossa análise pela essência comunista, né? O que é a essência comunista? Portanto, ela se pauta por princípios como a sociedade igualitária, a abolição de propriedade privada, classes sociais, a própria abolição do Estado num certo ponto, num certo momento de transição entre capitalismo e comunismo. Então, nós vamos fazer uma breve análise histórica de pensamento relacionado a esses ideais, né? Essa ideia de Marx, a ideia de Karl Marx, ela não é uma ideia original. Ela nasce primeiramente lá nos primórdios da Grécia Antiga. Muitos pensadores já defendiam isso. Platão, por exemplo, defendia o fim da família, o fim da propriedade privada, e ele dizia que os filhos gerados pelos cidadãos, eles deveriam ser entregues ao Estado, que cuidaria então da sua alimentação, cuidaria da sua educação. Ou seja, a instituição família ela deixaria de existir, né? Então todas essas incumbências seriam deixadas a cargo do Estado. Então nós vemos aqui primeiro que Platão ele não deseja o fim do Estado, mas aqui pregando o fim da família, o fim da propriedade privada, né? Um outro filósofo antigo, Antístenes, que é considerado o pai do cinismo, ele ia um pouco além em relação a essa questão, né? Ele dizia que o homem ele deveria viver como os cães, tanto que o cachorro ele acabou sendo um símbolo adotado pelo cinismo, cujo pai é Antístenes, que ele dizia que os homens deveriam fazer aquilo que quisessem, quando quisessem e como quisessem, né? E ele está falando a respeito de tudo. Ele está falando a respeito, inclusive, de necessidades fisiológicas, biológicas, etc. Então você já pode imaginar aí o homem vivendo aí como um animal realmente, né? Na Idade Média,
entre os séculos 12 e 15, principalmente, né, algumas das principais lideranças da Igreja Católica pregavam o fim da propriedade privada. Então, eles tinham, na Idade Média, também esse ideal de fim da propriedade privada. Mas aqui ressalta-se que aqueles que defendiam o fim da propriedade privada eram aqueles que detinham a maior porcentagem de terra nas suas mãos, né? Então, aí com a Revolução Industrial, acabam surgindo outros problemas, como agravamento de miséria, exploração da população de uma forma geral, por aqueles que tinham o capital nas suas mãos. E é exatamente com base na análise dessa relação, né, de capital e mão de obra, é que surge, né, ou seja, o controle dos meios de produção, surge no século XIX os chamados ideais marxistas, né? Para Marx e Engels, e eles têm uma obra em comum chamado Manifesto Comunista, os problemas e as misérias do mundo, da sociedade, sempre foram causados pela chamada luta de classes, ou seja, aqueles oprimidos e os opressores, né? Historicamente, essa afirmação é incorreta por duas razões principalmente. Tá? Primeiro, nem sempre os problemas da sociedade foram gerados exatamente por estratificação social, e tratar dessa estratificação social ou dessa diferença das classes sociais como causa é um grande erro, né? Porque a própria estratificação ela acaba sendo uma consequência de algo anterior, né? Não é a causa principal. Apenas para exemplificação, né? Um tumor. Não é porque ele gera uma dor de cabeça que você vai tratar um tumor apenas com analgésico, né? Então, tratar a consequência como causa é extremamente danoso, sempre foi danoso, né? Nesse documento, ele pregava também o fim da família, no Manifesto Comunista, no fim da família, fim da propriedade privada e fim da igreja, ou seja, extinguir todas essas instituições, né? Então, assim sendo assim, o ideal comunista, mesmo regado por boas intenções e razões nobres, sempre geraram bastante problemas, né? Nós temos aí as experiências marxistas, as experiências comunistas, através de Trotsky, Stalin, Mao Tse-tung, ou seja, seus defensores, os defensores do comunismo hoje, alegam que o comunismo marxista ele não foi perfeitamente compreendido ou corretamente implementado, né, havendo falhas aí no processo. Mas se realmente nós pensarmos dessa forma, se realmente isso procede, se isso é verdade, né, nós temos duas opções possíveis aqui. Ou Marx não se comunicava bem, né, era extremamente difícil de entender, porque ninguém conseguiu colocar em prática aquilo que dizem que ele teria realmente como objetivo principal daquilo que ele resume como comunismo, ou nós estamos falando de um ideal de sociedade completamente utópico, né? Mas o resultado prático disso, nós todos sabemos pela história, são milhões e milhões de mortos, né, em um sistema extremamente autoritário, maléfico, prejudicial a toda a sociedade, a toda a população que viveu sobre as rédeas do comunismo, né? Já o nazismo, na sua essência, né, ele já nasce um pouquinho pior que o comunismo na sua essência, porque o comunismo ele é regado ali então de boas intenções, mas o nazismo, em essência, ele é extremamente danoso, porque ele pauta, né, na sua gênese, ele pauta sobre uma sociedade completamente estratificada. A estratificação da sociedade passa a ser já um objetivo de governo, um objetivo de controle, né? Então essa superioridade é baseada principalmente na raça e na cultura, né? O lema do nazismo, inclusive, é um povo, um império, um líder. Até o ponto em que alguém se acha superior, isso não chega a ser, é um problema moral, é uma questão ética e moral, mas não chega a ser um crime. Agora, quando isso é exteriorizado, isso é implementado e colocado em prática, na morte de milhões e milhões de pessoas também em busca desse ideal, então aí sim, né, impor essa superioridade, perseguir e matar essas pessoas acaba sendo realmente um crime, né? Então o nazismo alemão ele chegou a cogitar inclusive a respeito da revisão da própria Bíblia, né? Nós sabemos que o nazismo ele teve como base os chamados teutocristãos ou cristãos alemães e um objetivo de criação da Igreja Nacional Alemã, a Igreja
que foi considerada, chamada igreja nazista, e muitos cristãos se levantaram na Alemanha contra esse tipo de imposição do Reich. Entre os seus projetos, dessa igreja nacional, estavam eliminar completamente o Antigo Testamento e fazer uma revisão, ou o que eles chamavam de purificação do Novo Testamento, que consistia principalmente na retirada de elementos judaicos ou de hebraísmos que o Novo Testamento possui. Agora você imagina você retirar hebraísmos e judaísmos dentro de uma obra eminentemente judaica. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, aqueles que escreveram as escrituras eram judeus. Então como é que você tira os hebraísmos aí, né? Outros pontos importantes aqui, só para destacar para vocês, em relação a essa igreja, a Igreja Nacional Alemã, ela se dispõe esses são pontos colocados no projeto dessa Igreja Nacional Alemã. A Igreja Nacional se dispõe a exterminar irrevogavelmente as crenças cristãs estranhas e estrangeiras trazidas para a Alemanha no malfadado ano de 800. Outro ponto, o ariano Jesus teria lutado corajosamente para destruir o judaísmo e teria caído vítima dessa luta. Assim, os alemães agora estariam exortados a chegar e serem vencedores na própria luta de Jesus contra os judeus. Então, olha só, eles colocando como representantes do próprio Cristo. Outro ponto, a Igreja Nacional declara que para ela e, consequentemente, para toda a nação alemã, ficou decidido que Minha Luta, o livro escrito por Hitler, é o maior de todos os documentos. Ele não somente contém a maior, mas incorpora a mais pura e verdadeira moral para a vida atual e futura da nossa nação. E em um outro ponto que eu gostaria de destacar, o último aqui, no dia de sua fundação, a cruz cristã deve ser removida de todas as igrejas, catedrais e capelas e deve ser substituída pelo único símbolo inconquistável, a suástica. Então nós vemos por aqui que tanto um quanto o outro eles são extremamente danosos e maléficos, né? Até a Bíblia contém uma aparente mostra ali de comunismo, porém não institucionalizado ou não dependente ali do Estado, de uma revolução ou esse tipo de coisa, né? É só ver, se você duvida do que eu estou falando, é só ir lá em Atos capítulo 4, dá uma olhadinha lá e você vai ver do que eu estou falando, né? Houve a criação de uma comunidade igualitária, porém sem revoltas, sem se rebelar contra o Império Romano. Então essa que é a questão, né? Apenas pessoas ali vivendo em união, em comunhão, tendo tudo em comum, onde nessa condição ninguém tinha falta de nada. Mas nós sabemos que isso não durou por muito tempo, né? E por que isso não durou? Né? Mesmo biblicamente, mesmo as pessoas vivendo ali sob a orientação de Deus, do Espírito Santo, através dos apóstolos e tudo mais. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Fato é que ambos os sistemas, então, eles deturpam a Bíblia, né? Ou melhor, deturpam aquilo que a Bíblia descreve sobre convivência na sociedade. Ambos pregavam o fim do cristianismo, né? Pregavam o fim do cristianismo como, de fato, as Escrituras elas apresentam, né? Nesse ponto, o comunismo chega a ser um pouquinho mais maligno até, pois prega o fim da própria instituição familiar, que é núcleo base de uma sociedade forte, núcleo base daquilo que a palavra de Deus, daquilo que a Bíblia entende como base da sociedade. Em comum, nós temos ainda que todos esses, seja nazismo ou comunismo, eles buscam um ideal de justiça. E é exatamente aqui que quero fazer algumas ponderações em relação àquilo que nós encontramos na palavra de Deus, né? Nós temos um exemplo de alguém buscando esse ideal de justiça lá em Lucas no capítulo 12, né? Que é um pedido de divisão de herança, quando um jovem chega para Jesus e fala: Senhor, pede para o meu irmão que divida a sua herança comigo, né? Então, na verdade, o que ele queria é que fosse dividido de forma igual, porque naquela época o filho mais velho ele tinha direito a uma porção maior da herança, e o que ele queria era um pouquinho mais. Então ele chega para Jesus com um padrão de justiça próprio, né? Ao invés de dar uma resposta direta, o que Jesus faz? Ele conta uma história sobre alguém que constrói muitos bens, que é muito próspero financeiramente e constrói lugares para que se guardasse a produção daquilo que as suas terras produziram.
e no final ele acaba morrendo, né? E a sentença ele é chamado de louco, né? Ele é chamado de louco, né? Você vai morrer e as suas coisas, sua herança, para quem será, né? Ou seja, Jesus está falando aqui não somente sobre a questão de amor ao dinheiro, que não devemos buscar acumulá-lo, nada disso, mas também ele ensina que nós devemos empregar sabiamente esse dinheiro, conforme a justiça divina. Se eu tenho em sobra, a justiça divina manda que eu ajude os menos afortunados, né? O homem chegou até Jesus acreditando que o seu padrão de justiça era melhor que o imposto pela própria lei de Deus. Nós temos esse tipo de divisão de herança imposta pela própria lei de Deus. E o seu padrão de justiça, então, ele considerando superior. Em Isaías, capítulo 64, verso 6, o que nós temos lá? Nós temos que a justiça do homem ele é considerado como um trapo de imundícia, né? Então, nós não devemos impor a nossa justiça, e nem buscar a justiça a partir das ações de outros homens, mas buscar sempre a justiça divina. Olha, Romanos capítulo 3, verso 21 e 22 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Por que, então, nossas esperanças nos homens, elas sempre serão frustradas? Utilizando-se aqui de um pensamento agostiniano, o mal ele não existe por si mesmo. O mal é uma consequência da ausência de algo. O mal ele é um não ser ou um não existir, né? Assim como o frio não existe por si só, mas o frio representa a ausência de calor. Assim como a escuridão não existe por si só, mas representa a ausência da luz. Assim também o mal não existe por si só, mas representa aqui a ausência do próprio bem. Nós sabendo que o bem é uma parte inerente do caráter de Deus, é algo que é inerente ao próprio caráter divino, nós inferimos então que o mal ele existe na completa ausência de Deus na vida da pessoa. E esse mal ele se manifesta basicamente de três formas, né? Nós poderemos, em relação à sua origem, colocar que o mal ele se manifesta através da sua origem espiritual, quando nós falamos a respeito de Satanás, seus demônios, estamos falando aqui de possessão, de opressão e tudo mais. Ele se manifesta também, tem uma origem humana, ou seja, no próprio coração corrompido do homem. Quando o homem cai após a sua queda, então ele tem uma tendência a fazer aquilo que é mal. E uma terceira origem, que é a origem natural. A origem natural que fala a respeito da maldição que pesa sobre a terra. E aí nós estamos fazendo referência a pragas, a pestes, terremotos, ou seja, eventos cataclísmicos, eventos naturais que às vezes ocorrem, matam tantas pessoas e trazem tanta desgraça muitas vezes, né? Então nós vamos colocar aqui em discussão, né, para fazer correlação com o assunto, com o tema que nós estamos tratando, apenas o mal como origem humana. Então, por que que nós sempre vamos nos decepcionar quando colocamos a nossa confiança no homem, né? O homem, né? Por que nós sempre vamos nos decepcionar quando nós esperamos que o homem ele faça aquilo que nós necessitamos? Quando a gente coloca alguém como o salvador da pátria ou alguma coisa nesse sentido. Porque a essência de todo homem é mal. Porque o homem é mal em essência. Então aqui, partindo já para a conclusão final do que a Bíblia tem a ver com isso, né? Nazismo e comunismo e esse tipo de discussão. Por que o nazismo nunca vai dar certo? Nunca deu certo, nunca vai dar certo. Porque em essência ele faz acepção de pessoas. Quer basear seus ideais no cristianismo, mas distorce completamente aquilo que o cristianismo é em essência, né? Isso contraria completamente e frontalmente os princípios estabelecidos por Deus, né? Ele mesmo, o próprio Deus, não faz diferenciação, assim como está escrito, por exemplo, em Atos, no capítulo 10, verso 34 e 35, dá uma olhadinha lá no que está escrito, né? Por exemplo, é um dos exemplos, né? Uma situação em que a graça de Deus ela é derramada mesmo sobre aqueles que não merecem, é vista na passagem em que Jonas é enviado para pregar para Nínive. Nínive, uma cidade idólatra,
que não merecia a bondade de Deus, mas Deus mesmo assim envia o seu profeta para demonstrar graça. Então veja que Deus não faz acepção nem entre o seu próprio povo, o povo escolhido, o povo de Israel, e as demais nações. Porque a graça de Deus é derramada sobre todos indistintamente, né? E por que o comunismo nunca deu certo e nunca vai dar certo? Porque afasta Deus da equação. À medida que ele nega princípios estabelecidos pelo próprio Deus, por ele mesmo, como instituição familiar. Por exemplo, né? A palavra de Deus também fala sobre liberdade, e aqui vou colocar para vocês aqui algumas referências, você pode procurá-la depois. Ela fala sobre liberdade, ela fala sobre igualdade, também fala sobre fraternidade. Porém, esses ideais ele deve ser pautados sempre pelo amor e pela misericórdia. Não há amor nem misericórdia na imposição de um ponto de vista, na imposição de vontades. Não há amor nem misericórdia em medidas arbitrárias para fazer valer os seus objetivos. Definitivamente, a Bíblia não apoia a ideia de que os fins justificam os meios, como se prega muito tanto no nazismo quanto no comunismo e qualquer outro sistema autoritário que possa aparecer, que já tenha aparecido na história e que possa aparecer ainda. Comunismo e nazismo são dois sistemas extremamente maléficos, que negam o verdadeiro caráter de Deus. Eles são totalmente desprovidos de amor e tolerância e levaram e ainda levam milhões e milhões de pessoas à morte, né? Como que nós podemos defender, né, algo que admite o uso da força e o completo desrespeito às autoridades instituídas, ao sistema instituído? Quando a nossa regra de fé e prática diz que nós devemos fazer exatamente o contrário. Veja lá o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versos 1 a 3, também lá em Zacarias, capítulo 4 e verso 6. Né? O meu Senhor, né, o Senhor Jesus, me ensinou que aquele que lança a mão da agressão e da violência para conquistar ali os seus objetivos, fatalmente será vítima dessa mesma intolerância. Né? E você, o que é que você pensa a respeito de tudo isso? Faz o seu comentário aqui, escreva aí se você concorda, se você discorda em algum ponto que nós tratamos aqui. E se você achou interessante o conteúdo, também curta aí e compartilha com os seus amigos, com aqueles que de repente têm interesse aí também nesse assunto, ok? Um abraço, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.